eu sempre achei que o dia que eu saísse da Globo, se fosse por decisão minha, ia ter um impacto. Se fosse por decisão não minha, ou não exclusivamente minha, teria outro. Eu comecei a perceber, em determinado instante, que estava um clima estranho. Depois da Copa e depois da morte do Pelé, que eu fiz a Copa e fiz todo o velório do Pelé, o enterro do Pelé, tudo aquilo foi eu que fiz. Eu achei que estava tudo certo, que eles podiam preferir mais um do que eu, mais outro do que eu, mas estava tudo certo. E aparentemente estava tudo certo, porque eu perguntei antes da Copa do Mundo, pô, vem cá, o ano que vem vocês vão querer ficar comigo ou vocês não vão querer? Só para eu saber. Não, pô, você é da equipe, que é isso, imagina, beleza. Eu sempre acredito nas pessoas, entendeu? Até prova em contrário. Eu acredito nas pessoas. Eu não posso perguntar um negócio para você me responder, eu falo assim, é mentira. A não ser que eu sei que é mentira e eu digo, tá me fazendo de trouxa, mas eu sei que eu não sou, que eu tô sendo feito de trouxa. Nesse caso, eu não achei nada disso. Quando chegou agora, março, começou um zum que não veio de diretoria, da nossa diretoria, da diretoria do esporte, de que estava uma cobrança por questão de orçamento interno lá, não do esporte, da empresa. E, de fato, aconteceram algumas saídas da empresa nesse período. E um dia, 10 dias antes de eu sair, eu conversei e falei... Agora, quando me falaram, eu falei, tá bom. Tentei argumentar, falei assim, vem cá, vocês não querem eu ou vocês não querem me pagar o que eu ganho? Né? Que a pergunta é óbvia. Não, é a questão de grana. Tá bom. E tem jeito da gente tentar renegociar, tal, coisa. Veja bem. Tá bom. Então, assim, eu não saí de lá e fui para casa chorar. Eu saí de lá e fui para o boteco encontrar os amigos. Respondi, felizmente, um sem número de mensagens agradáveis, carinhosas, de caras mais novos que começaram a trabalhar e eu já estava lá. Muitos deles fazem aquilo e depois somem, não fala mais nada, né? Mas alguns continuam, tal. Então, assim, foi tudo muito gentil e carinhoso. Estou falando dos colegas. Diretor, ninguém nunca mais falou comigo. Mas, assim, eu não fiquei chorando, eu não abri o armário, olhei o uniforme, comecei a chorar, entendeu? Eu não me cobri pela cabeça, eu não chorei uma lágrima. Né? E assim, bom, vamos ver o que vai rolar, tal. E eu acho que também tem muito isso, assim, de eu ter a minha consciência muito tranquila de que eu trabalhei direito, de que entre erros e acertos o meu placar é mais positivo do que negativo, de que de um jeito ou de outro eu marquei para essa história aí de narração de esporte, tal, né? Mal ou bem, caras gostando ou não gostando, acho que não dá para dizer, não. Quem? Não, ninguém vai falar quem. Vai falar, isso é uma merda. Ou vai falar assim, pô, isso é bom, né? É isso. E, enfim, então não fiquei em nada. Vamos ver o que vai. E é claro, com esse tempo todo, você vai pensando na sua vida, o que você vai fazer, quando vai acontecer, tal, pergunta para o banco, como é que tá, etc. Então, sim, e foi rápido, porque a sua pergunta foi sobre vestir a camisa da Record. Isso aconteceu tipo dia 22 de março, né? Que eu fui no boteco à noite. Aí, a final do campeonato, os dois jogos foram dias 2 e 9 de abril. Então, do dia 22 de abril ao dia 2 de abril, dá quanto? 10 dias? Nesses 10 dias, o fulano está querendo que você vá fazer a final do campeonato. Aí eu fiquei em dúvida e pensei, pera um pouquinho, final do campeonato. Um campeonato que o Alan Simon aqui do UOL escreveu que eu tinha feito 18 finais de campeonatos paulistas. Eu falei, tem alguma relação, alguma identidade, né? O público está acostumado a pelo menos 18 finais de campeonatos paulistas. Um jogo exclusivo, 2 jogos exclusivos. TV Record, né? Aí começou, o que nós vamos fazer depois? Eu falei, vamos fechar só o Campeonato Paulista? Talvez até eu podia não ter feito isso, podia ter. Tá bom, e depois do Campeonato Paulista? Vai fazer um período de quanto?
Mas eu achei, ainda estava muito naquela, eu falei, vamos fechar só o Campeonato Paulista, os 2 jogos, fechei os 2 jogos. E fiz os 2 jogos. E assim, aí fui lá para tirar foto, para vestir o uniforme, para conversar em programa, falei, acho que com o Gotino de casa, aí fui no programa no Hoje em Dia, lá com a Ana, a Ticiane e o César, filho. Gravei as paradas que tinha que gravar, as chamadas que tinha que gravar, e fui fazer o jogo. E assim, você fica pensando assim, será que eu vou errar o nome da emissora, né? Acredita que eu tava assistindo pensando Todo isso? mundo acha. Torcendo, né? Pra errar. Não é, gente, Eu o tava, pai meu vai Deus, narrar, vamos tomara tomar. Não, que e aí ele você fala assim, Todo é, mundo acha. puta. Mas é gozado isso, porque, por exemplo, o Reginaldo Leme foi falar Bom Dia, Amigos da Globo, 10 corridas depois, né? 10 corridas depois. É, aí eu falei, putz, será que eu vou falar? Pra você ligado na Globo, pô, pra você ligado. Mas não falei, nem na Record e nem no Prime. Prime Video, Amazon Prime Video, Record eu não falei, não errei. E me senti muito à vontade, juro mesmo, eu não senti... As pessoas super legais, as pessoas com quem eu conversei, super legais, sejam os executivos ou o pessoal de promoção, produção, do esporte, tudo muito legal. Alguns caras que eu já conhecia, pô, eu fiz o jogo com o Dodô, que eu conheço o Dodô de narrar jogo do Dodô. Eu fiz pré-jogo com a Milena Ciribelli, que trabalhou com a gente. O Lucas Pereira trabalhou com a gente. O Marcília, quantos jogos eu fiz com o Marcília, entendeu? O Tomé, pô, Roberto Tomé. E algumas pessoas que eu não conhecia, mas que então eu fiquei super na boa. Acho que fiz uma transmissão muito à vontade. Ouso dizer que você podia dizer, pô, esse cara está trabalhando na Record há 10 anos. Sim. Pela tranquilidade, sim. Agora, acho que é muito assim de... Felizmente eu ter ficado espiritualmente em paz, eu não ter ficado enjoado, eu não ter ficado rancoroso, eu não ter ficado invocado, entendeu? Pô, achei legal? Claro que não. Acho que nem comigo não foi muito legal, né? Podia ter sido diferente. Mas é esse papo. Eu acho que podia ter sido diferente. Você pode não achar, ela pode não achar, ele ali pode não achar, o outro ali pode não achar. Quem tomou a decisão pode não achar, né? Então não dá para ficar julgando. Se eu não gosto que me julguem, não julgarei ninguém, né? Mas assim, como eu fiquei na boa, sem amargo, sem acordar com boca amarga e nem deixar de dormir com a boca doce, eu falei, porra, aí eu fui fazer, entendeu? Então acho que eu fiz muito, muito na paz, assim. E claro que o tempo, a experiência, eu sou muito prático, eu sou muito lógico, eu tento ser muito lógico. Às vezes você mistura emoção com razão e tal. Quando eu vou conversar alguma coisa com a minha filha, eu falo para ela assim, ó, quando você acerta alguma coisa, vai bem para alguma coisa, não acha que você é o máximo. Agora, quando você faz alguma bobagem, erra, não acha que você é uma tranqueira, uma porcaria. Tenta um equilíbrio. Não fica metida na hora da vitória e nem deprimida na hora da derrota. Que eu acho que isso é muito coisa de futebol. Tem alguns profissionais do futebol que eu acho que são assim. E eu admiro isso. O cara que não bota marra quando ganha e também não fica deprimido quando perde. Consegue entender que o jogo é esse. E esse é o jogo do futebol, é o jogo da nossa vida, o jogo de qualquer profissão. Você vai ganhar todas, pô. Né? Ganhar todas é como diz o Muricy, diz o Leão, né? Eu em casa não perco um jogo, estou invicto desde que eu saí do São Paulo. Claro, pô, não vai perder nunca. Eu olho lá e falo assim, faz tal coisa, treinador. O cara não faz e ganha o jogo. Porra, né? É aquela, eu errei o nome ou você em casa que errou o nome do cara? Então, assim, eu estava muito na boa e aí acho que eu fui lá e fiz, assim. Aí vesti a camisa, não tem problema nenhum, não errei o nome. E acho que os resultados foram legais. Os resultados foram legais para o negócio, para eles lá no negócio. Para mim foi legal você rapidamente ir fazer uma final de campeonato e acho que os números, as audiências foram legais também. Houve um momento na TV, desde sempre que a gente trabalha lá, quando eu comecei a trabalhar lá, eu entrei lá, tinha o Oliveira, o Luiz Alfredo e o Galvão. Aí eu cheguei e comecei a narrar. Aí o Luiz Alfredo saiu. O Luiz Alfredo saiu, eu fui escalado para fazer a Copa de 90. Foi a primeira Copa que eu fiz. Galvão, Oliveira
e eu fui o terceiro narrador da Copa. De lá para cá, alguns narradores chegaram, tal, mas sempre teve lá Oliveira, Galvão e eu. Em 98, o Oliveira saiu. Em 97, chegou o Luiz Roberto. E mesmo com aparecia um, aparecia outro, tentavam outro, era Galvão, Luiz Roberto e eu, desde 97. E em determinado momento, não havia dúvida, quando o Galvão não fazia alguma coisa, fazia eu. Isso não é porque eu tenho olho verde, até porque não é verde, né? O par não é verde. Então, assim, era coisa de trampo. E coisa de o diretor, o segundo diretor, o diretor acima do diretor, o comercial, o resultado, a audiência, o público, o mercado. Eu acho que é uma assim, ninguém faz nada lá só porque é simpático ou antipático a alguém. Pode acontecer lá, aqui, em qualquer lugar, né? Provavelmente tem alguém agora vendo aí que trabalha num banco e fala assim, pô, mas eu sou menor que o fulano lá no banco e os caras não me dão a promoção. Isso acontece. Mas no meu caso não aconteceu, eu fui fazendo. Em determinado instante, os caras começaram a dividir um pouco mais. A fazer, o Luiz começou a fazer mais coisa. Até um dia eu perguntei, eu estou sendo rebaixado? O cara me respondeu, não, talvez o Luiz esteja sendo promovido. Oh, beleza. Se eu sou coronel e ele era tenente-coronel, ele virou coronel também, somos dois coronéis. Tudo bem, para fazer uma analogia militar, né? Tudo bem, tal. E aí, e de fato, até então, eu sei que algumas pessoas ficam escrevendo, perdeu espaço. Assim, eu acho que o espaço foi dividido. Então, porque assim, jogo de seleção brasileira, quando o Galvão não fazia, eu fiz um, ele fez outro. Aí os caras falaram assim, um que eu devia ter feito um e não fiz, mas foi uma outra questão que tem mais a ver comigo do que com ele, lá dentro, foi a final da Copa do Brasil de 2018, Corinthians e Cruzeiro. Eu não fiz nenhum dos jogos, não é normal, né? Eu não fazer nenhum. Mas assim, as outras todas, foi quase sempre assim. Ele fez um, eu fiz outro. Ele fez um, ele fez outro. Falaram da final da Libertadores, que o Galvão ficou doente e o Luiz Roberto foi fazer a final, Flamengo e River. Se fosse há alguns anos, há mais, 10, 15 anos, 20 anos, talvez fosse eu. Naquele instante, eu achei absolutamente normal ser ele. Ele trabalha onde? Ele faz mais jogos aonde? Não é no Rio? Porque assim, o cara que escreveu, ou o cara que achou, ou o cara que pensa, mas ele foi fazer Flamengo e River. Ele nunca falou que eu fiz Corinthians e Boca, que eu fiz Santos e Peñarol, que eu fiz Atlético e Olímpia, que eu fiz São Paulo Internacional. Entende? Então o que eu estou querendo dizer? Que eu acho que houve uma mudança no entendimento dos caras de quem devia fazer as coisas além Galvão. E tudo isso que eu estou falando é além Galvão. Porque o Galvão não entra, o Galvão não importa se o Galvão está narrando bem ou se está narrando mal. O Galvão é o Galvão, ok? E aí começaram a fazer uma divisão, que a mim não incomoda. Incomoda se não for uma divisão. Se você tira eu e bota só o outro, aí é chato. Mas se você, um jogo cada um, não me pegava nada. Na minha perspectiva, a hora que o Galvão parasse, eles iam fazer a seleção brasileira ser dividida, como foi durante anos, eu diria década, entre o Luiz Carlos Júnior e o Milton Leite, no Sport TV. Eles sempre fizeram um jogo outro. Copa do Mundo, um fazia abertura, um fazia final. Se a final é o Brasil, esse cara vai fazer o Brasil. Se a abertura é o Brasil, esse outro faz o Brasil. E lá do meio eles alternavam, um jogo cada um, até chegar na final. Um faz 4, outro faz 3. É possível, porque só tem 7 jogos se você for para a final. Mas na outra, um fazia 3 e outro fazia 4. E eu achei que eles iam fazer isso. Eu achei que eles iam decidir assim. Pô, perdi o Galvão, não tenho mais o Galvão, tenho 2 aqui que estão aqui desde... Um está desde 90, 88, 90, o outro está desde 97. Eu vou botar os 2 e vou resolver no mercado. São Paulo, Rio, Brasil. Eu vou resolver, porque assim,
seria uma hipocrisia dizer que nós dois não temos uma imagem nacional, que você vai em qualquer lugar, as pessoas sabem quem você é. Naquela base, um gosta, outro não gosta, mas, pô, né? Agora, não acharam. Aí, então perdeu espaço. Eu nunca sei se eu perdi espaço ou se o Luiz ganhou espaço. E pode ser que uma coisa leve a outra, obviamente. Mas assim, ele foi fazer o Mundial do Flamengo. Então, agora, você vai falar assim, pô, na Copa do Mundo, ele foi, você não foi. Eu perdi espaço. Ele foi e eu não fui. Mas eu narrei a Copa. Mas não fui lá. Em 2002, a Copa foi no Japão e na Coreia. Eu fui, ele não foi. Foi uma opção lá do momento. Né? Na Olimpíada de Sydney, eu não abri a boca na Olimpíada, eu não fiz nada na Olimpíada de Sydney, porque eu fiquei fazendo o Campeonato Brasileiro. A Olimpíada de Atenas, a Olimpíada de Pequim, nenhum de nós dois foi. Nós fizemos tudo do Rio. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas individualizam uma coisa que é lógico que tem preferência. Evidentemente que se o cara escolheu o Luiz Roberto para ir para a Copa e não escolheu a mim, ele preferiu o Luiz Roberto na Copa e não a mim. Se ele levou o Galvão, o Luiz Roberto, o Milton Leite, o Luiz Carlos e não me levou, ele preferiu esses 4 e não a mim. Direito dele. Escalou a mim para fazer a Copa? Escalou. Eu fiz uma boa Copa? Acho que fiz. Acho que fiz uma muito boa Copa. Eventualmente, a minha Copa foi mais falada do que a Copa dos outros. Eventualmente. Os resultados, as audiências, os jogos, entendeu? Mas assim, é uma questão de opinião. Ele foi fazer o Mundial do Flamengo. Esse ano agora, né? Foi. E quem fez Palmeiras e Flamengo, o primeiro jogo? Fui eu. Mas no outro ano foi ele. Foi o Galvão também, né? Esse ano fui eu. Nós fizemos o jogo que o Palmeiras perdeu e o jogo em terceiro lugar. Nós fizemos. A Globo fez. Aí o Mundial que o Palmeiras fez a final com o Chelsea, a Globo não fez. E o Mundial de 22, que é o que teve agora em 23, a Globo fez. O Luiz Roberto foi fazer o Mundial. O Mundial anterior, que o Palmeiras foi final com o Chelsea, a Globo ia fazer. Ou estava lá no mercado para fazer. Eu recebi uma ligação, e aí eu não preciso inventar isso, né? O cara falou assim, nós estamos meio de pandemia, né? Você tem problema de viajar? Eu falei, qual é a viagem? Não, a gente vai fazer o Mundial e você que vai. O Mundial do Palmeiras. Palmeiras e Chelsea. Vai você, o fulano e Beltrano. Eu falei, não tem problema nenhum. 3 dias depois, o cara assim, puta, nós perdemos o Mundial, a Bandeirantes comprou. Então, assim, quem sabe disso? Aí fica assim, o fulano fez o Mundial do Flamengo e o Beltrano não fez o Mundial do Palmeiras. O Beltrano ia fazer o Mundial do Palmeiras. A emissora não comprou. Pô, não é possível que não tenha comprado só para não me mandar pro Mundial, né? Pô, vamos comprar? Não, porque a gente falou que o Kleber ia fazer, vamos tirar. Porra, não comprou porque não comprou. Desiste. Porque nós já avisamos, desiste. Pô, claro que não, né, pô? Não comprou porque é negócio, não deu certo o negócio. E ficou com a Bandeirantes, com a Band, entendeu? Então, assim, é claro que eu tive eu tive instantes que é isso que eu te falei, não tinha dúvida, né? Mas no caso da que você perguntou da Copa, eu aquele dia eu não estava desconfortável. Porque, assim, primeiro que eu não vou ficar desconfortável em público. Segundo, porque se você lembrar, eu fui fazer a mesa lá. Pode até ter sido um jeitinho de me fazer dar um docinho. Eu fui. Dos narradores, eu acho que, eu não lembro se foi o Milton acho que não estava, né? O Luiz Carlos fez do Sport TV, acho que o pessoal fez de programa tal, e eu fui fazer de narração. Eu e mais, não sei se era a Renata, não lembro. A Renata acho que fez antes. Mas eu estava lá, eu que fui falar, em nome dos narradores. E vou te falar, quando eu saí da mesa, os 2 principais executivos e executiva do esporte, porra, mandou bem pra caramba. Porque os caras, o que vocês acham? Acho que todos vocês achavam que eu ia chegar lá e falar assim, pô, tô muito feliz. Copa do Mundo. Mas você não vai. Pô, pergunta pra ele. Claro que eu não ia fazer isso. Como eu não fiz, nem depois que eu saí. Vocês não viram eu sair dando pernada.
Porque não tem motivo para dar pernada. Porra, eu trabalhei 35 anos na TV, mais 6 na Rádio Globo. São 41 anos, de 44 de carreira, vou dar pernada. Porra, vai ser tonto assim, vai 44 anos fazendo coisa em lugar ruim. Não tem lugar ruim, entendeu? Então, assim, mas eu não estava assim, não. Eu acho que muito longe disso, entendeu? Assim, estava na boa. E acho que fiz uma Copa do Mundo legal. Se houve um tempo em que ninguém dividia, passou a ter um tempo em que dividia. E aí você começa a notar que algumas pessoas gostam mais de um do que de outro. Entendeu? O clima é nessa linha. Você fica sacando assim, pô, vem cá. Se que tiver que escolher um ou outro, pô, me parece claro. Mas eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, de ter que escolher. Na minha cabeça, no ano seguinte que o Galvão para, eu não abro mão de nenhum dos dois. Mas eu não sou diretor, entendeu? Não sou diretor, não sou dono, não sou executivo. Não sou... Qual